Olá, boa noite, pessoal. Dando prosseguimento a mais uma sessão da Caliper EAD. A gente hoje tem o prazer de ter o professor Orlando Gomes Neto. Ele é coordenador da CETUS em Recife. Ele tem experiência em cirurgia fetal, um dos pioneiros da cirurgia fetal aqui do Nordeste. Fez treinamento com o professor Fábio Peralta, em São Paulo. É mestre em tocoginecologia, né, mais na área de medicina fetal pela Unicamp, é médico da Unifetos. Orlando, grande prazer te reencontrar, a gente já se conhece há bastante tempo e eu vou desabilitar aqui o vídeo de todos, né, inclusive o meu, para não ter nenhuma distração para a sua aula. Depois a gente retoma com a discussão. Boa aula, é um grande prazer, obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Primeiro, Manuel, eu queria agradecer pelo convite, é uma honra para mim estar participando. Queria dizer que eu fico muito feliz por nós estarmos sendo lembrados aqui pela participação na cirurgia fetal do Nordeste e dizer que é uma honra e um prazer. Eu acho que amigo a gente não faz, a gente encontra, né? Então, que a amizade e a parceria seja eterna aí. E o tema que você me deu de falar sobre a experiência da cirurgia fetal no Nordeste, ele é um tema bastante desafiador e novo, né? Muito recente. Então, quando a gente pensa em cirurgia fetal, a gente sempre tem essa ideia, né? do feto, né? Das fetoscopias bonitas. Quando a gente vem e, por exemplo, fez um laser e depois está fazendo a miniodrenagem, a gente vem e coloca, mostra o pé do bebezinho para a mãe. Inclusive, esse bebê deu uma queimada no dedo dele, que ele botou o pé na hora que eu estava passando o laser, ou que a gente vai apenas identificar, né, o rostinho do bebê aqui, a gente vê a boca, o queixinho, a mãozinha, é tudo muito lindo, inclusive quando a gente consegue também identificar a genitália do bebê. Nesse caso aqui, a gente vai identificar já, vai perceber que é um menininho. Então, a cirurgia fetal tem esse negócio, esse feitiço, né, que a gente se enfeitiça muito com as imagens que a gente vê durante uma cirurgia fetal endoscópica. Mas nem tudo é flores, né? Na verdade, nem tudo é esse mar bonito, né? Essas imagens bonitas, né? Bonitas. A grande maioria das vezes a gente tem bons resultados, mas existem resultados que não são tão oportunos. Como você me pediu para falar de cirurgia fetal no Nordeste, eu não poderia falar de cirurgia fetal em Recife, em Pernambuco, sem citar o nome do meu grande amigo, Dr. Eugênio Pita. Tá? O Dr. Eugênio Pita, acho que foi um dos pioneiros aqui, foi o pioneiro aqui a fazer as primeiras terapias fetais, os procedimentos invasivos fetais. Ele fazia derivações vesicominióticas, fazia transfusão fetal desde 1995. Então, eu acho que o grande pioneiro aqui no Nordeste e em Pernambuco é o Dr. Eugênio Pita. A gente só está pegando o barco andando e tentando fazer com que o barco ande um pouquinho mais, sempre em conjunto. Tá? E eu não poderia deixar de forma alguma, de maneira alguma, de agradecer a esse rapaz aí, que é o Dr. Fábio Peralta, que é meu mestre, meu irmão mais velho, como eu brinco, que me ensinou tudo que eu sei, o pouco que eu sei de cirurgia fetal e que a gente está aprendendo cada vez mais. Inclusive, minha primeira cirurgia fetal de verdade mais invasiva em Pernambuco, quem fez foi o Fábio, que me tem lembrança, que foi em 2009, foi quando nos conhecemos, que ele fez um balão na estenose aórtica crítica. A partir dali, a gente estreitou os laços, eu fui fazer o mestrado e comecei a fazer as cirurgias aqui, com ele sempre comigo. Ele viajava, me ensinava as cirurgias, passava a noite aqui e voltava. Então, a minha gratidão por ele é eterna, tanto por salvar as vidas, como por me ensinar a entrar nesse mundo que eu tenho uma paixão enorme. Então, meu grande agradecimento ao Dr. Fábio Peralta, assim, sempre que eu posso, eu vou ser grato e mostrar a minha gratidão para ele. Tá? Então, vamos falar, então, quais são os tipos de procedimentos que nós temos aqui. Tá? Nós temos tipos de procedimentos que são normalmente guiados por ultrassom, que vão desde a endoscopia, que são aqueles vídeos que eu mostrei para vocês, e dentro da endoscopia, quais são as cirurgias que a gente faz aqui, óbvio que tem outras, mas quais são as cirurgias que a gente faz aqui, eu vou mostrar para vocês, que é basicamente a transfusão feto-fetal, o TAPS, restrição seletiva e o TRAP, né, basicamente. Há outro tipo de cirurgia que a gente faz, é a cirurgia céu aberto, tá? Que as primeiras foram feitas lá
Furadic, para correção de espinha bífida aberta, a gente também faz aqui, e as cirurgias por trocáter, que vai desde o balonamento de estenose aórtica crítica, que nós já fizemos aqui também, as derivações vesicominióticas, as punções de derrames pleurais, dentre outras, tá? Então, na endoscopia, a gente tem a síndrome de transfusão feto-fetal, nas suas duas formas, a TAPS e o TOPS, que é a mais frequente, né? O TOPS, que é oligoâmino polidrâmino, e o TAPS, que é anidrâmino, anemia policitemia. A gente também tem a endoscopia por hérnia diafragmática congênita, é um procedimento que a gente já fez aqui 2 vezes com o Fábio também, mas que, infelizmente, a gente vai falar posteriormente, o grande problema da hérnia diafragmática congênita, mesmo quando você bota o balão e tem uma relação pulmão-cabeça que tem uma evolução boa, o manejo pós-natal é que é o grande calo da gente aqui no Nordeste ainda. A grande maioria dos fetos necessita, muitas vezes, de um respirador de alta frequência, que a gente não disponibiliza, e de uma equipe que seja treinada para o manejo do bebê que tem a hérnia diafragmática congênita grave, né? No caso, é aquela que tem a hérnia diafragmática congênita grave. E uma tendência aí, um projeto piloto, que é a terceira ventriculostomia, naqueles casos que a gente tem estenose do aqueduto, né, e que não tem nenhum outro problema, outra alteração, você vai lá e abre o ventrículo por via endoscópica. Nós não fizemos essa aqui ainda, mas vale a pena colocar para vocês, para a gente ver que é uma opção que está em estudo ainda para os casos de ventriculomegalia graves. A cirurgia vai ser aberta, que foi, né, o Momes Trial que trouxe para a gente, a técnica original, é a técnica que é utilizada em outros serviços, mas a gente aqui usa a técnica que nos foi passada pelo Fábio, que é a ministerotomia, que eu tomei a audácia de colocar de ministerotomia adaptada, né, porque ele faz a ministerotomia dele lá com o microscópio, nós aqui não disponibilizamos no microscópio para a correção da meningomielocele pelos neurocirurgiões, então a gente faz a técnica clássica, mas a técnica da abertura do útero, posicionamento do feto, nos foi passada pelo Peralta. E as cirurgias com agulhas e trocáter, que vão das cardiopatias, os derrames e ainda a derivação vésico-amniótica nos casos de megabexiga. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Assim, a válvula direta posterior ainda com agulhas e as ventriculomegalias nas agulhas, nas derivações. Falando um pouco agora sobre a endoscopia, eu vou falar um pouco sobre transfusão feto-fetal e hérnia diafragmática congênita e vou dizer qual é a nossa experiência aqui. Só para a gente lembrar, a transfusão fetal é uma forma patológica do desbalanço circulatório que vai se desenvolver cronicamente, embora tenham teorias que falam que é lá no período embrionário, um desenvolvimento nesses Sebir e Souka, em 2001 e 2004, se a memória não me falha, mostraram que é o tempo de formação e a velocidade de formação das anastomoses que fazem com que um bebê tenha um número maior de anastomoses em relação ao outro, e o número de anastomoses artério-arteriais que vão equilibrar o balanço circulatório entre os fetos. Quando você tem menos anastomoses artério-arteriais, você tem uma tendência maior a desenvolver transfusão feto-fetal. E nesse caso, um bebê doador vai ficar hipovolêmico por estar tendo sua circulação desviada para o outro feto, e o outro fica hipervolêmico, que é o feto receptor. Consequentemente, a gente vai ter a sequência polidrâmino e oligoâmino, com bexiga cheia em um, bexiga ausente no outro. Tá? Quando que a gente deve suspeitar de transfusão feto-fetal? Eu fiz questão de lembrar isso aqui, que é para a gente ter na cabeça que todas as vezes que a gente for fazer uma avaliação no primeiro trimestre de uma gestação gemelar, o fato mais importante desse exame é a definição da corionicidade. E se a gente der o diagnóstico de uma gestação monocoriônica, é condição sine qua non e pertinente que você avalie o risco de transfusão feto-fetal. E esse risco já pode ser avaliado através da discrepância entre ATNs dos dois gêmeos. Se a gente pega uma gestação gemelar monocoriônica, onde tem outra discrepância maior do que 20% entre ATN do gêmeo monocoriônico, não é o risco para trissomias que você deve avaliar como principal, mas sim como um risco de transfusão feto-fetal, que vai ocorrer em aproximadamente 30% desses fetos que têm essa discrepância com mais de 20%. Agora, se tivermos uma discrepância, na verdade, se tivermos uma TN aumentada nos dois, obviamente que o aumento aí sim vai ser para as alterações cromossômicas. Portanto, uma gestação gemelar avaliada no primeiro trimestre, a gente deve ter atenção para essa discrepância de TN e o possível diagnóstico de transfusão feto-fetal para a cirurgia ocorrer no momento oportuno.
Então, a síndrome de transfusão feto-fetal é a gente imaginar mais ou menos 2 caixas d'água, tá? E que se você tem um balanço hemodinâmico, essas 2 caixas d'água vão estar com troca entre elas, né? Mais de 90% das placentas têm essas anastomoses, tá? E vai haver um balanço hemodinâmico. Se porventura houver, no caso, já falei para vocês, o grande problema é a quantidade de anastomoses arteriais, que são aquelas que vão compensar, tá? A circulação entre as gestações gemelares e, consequentemente, quando a gente tem um número menor, tá, de anastomoses arteriais, a gente tem uma possibilidade maior na verdade, a gente tem a transfusão feto-fetal. Tá? Só para a gente lembrar, o número de anastomoses nas placentas, anastomoses arteriais nas placentas que não tiveram transfusão feto-fetal e naquelas que tiveram transfusão feto-fetal. Então, onde está é no número de anastomoses arteriais que causam desbalanço, que causam, na verdade, o balanço hemodinâmico. Para a gente ver, só para a gente ilustrar uma placenta, eu acho que deu uma focada maior. Quando a gente tem a anastomose arterial aqui, tá? Quando a gente tem um número menor dessas anastomoses, a gente desenvolve a transfusão feto-fetal. E o que é que a gente faz, né, aqui no Nordeste? O que é que acontece? A gente vai ter um desbalanço hemodinâmico, como eu já falei, com um com muito, outro com pouco, e vem os estagiamentos de Quinteiro. O estágio 1 é o estágio leve, que em 70% das vezes pode evoluir, né, e não desenvolver a transfusão feto-fetal grave, porque a partir do estágio 2 a gente tem indicação de terapia cirúrgica, e a terapia cirúrgica padrão ouro hoje é a ablação vascular placentária com laser. Tá? O estágio 2 a gente tem o oligoâmnio e o outro, o anidrame e o outro com polidrame, bexiga permanentemente vazia. O estágio 3 a gente vai ter o estágio 2 associado a uma alteração de Doppler. No feto receptor a gente vai ter alteração de ducto venoso e no feto doador a gente vai ter alteração da artéria umbilical. No estágio 4 a gente tem o feto receptor hidrópico. Amanhã à noite eu vou fazer uma cirurgia no estágio 2 que está vindo, que é daqui de Pernambuco. E hoje eu recebi uma que devemos operar na quinta-feira, que é o estágio 4, que vem da Paraíba. Tá? A grande questão que eu queria deixar bem claro para nossos colegas é que, não adiante de um paciente com transfusão feto-fetal, o encaminhamento deve ser imediato para que o tratamento seja realizado. Quando a gente faz o tratamento com as pacientes no estágio 2, e a gente tem aqui um número aproximadamente de 30 casos operados, a gente tem, na verdade, uma resposta, né? O resultado, na verdade, perinatal é muito melhor quando a gente opera no estágio 2. A grande maioria das vezes conseguimos ficar com os dois. Na literatura, se você opera a transfusão feto-fetal no momento oportuno, você vai ter um feto vivo próximo de 80% a 85%. Se você e o resultado de 2 fetos vivos vai para 60% a 70%. Isso dependendo do estágio. Quanto mais precoce, melhor. E qual a época que é adequada para a gente operar? Na literatura, vocês podem observar que eles têm trabalhos que começam a operar com 15, 16 semanas. Neste ano que passou, né, em 2019, na verdade, saiu um trabalho mais mostrando que o ideal é que a gente faça a cirurgia a partir de 18 semanas. Qual é a grande questão na gestação gemelar monocoriônica? É você dar o diagnóstico de corionicidade, fazer o segmento adequado. É monocoriônica diamniótica? Vou fazer um ultrassom a cada 2 semanas a partir de 16 semanas. Não é monocoriônica, uma ultrassonografia a cada 4 semanas. Portanto, o melhor método de diagnóstico, o melhor método para que você faça um procedimento cirúrgico no momento oportuno é um rastreamento adequado com ultrassonografia a cada 2 semanas a partir de 16 nas gestações monodi. E o tratamento é a ablação vascular. Na ablação vascular, a gente introduz um fetoscópio, né, com um trocáter anterior de 10 frente, né, é introduzido uma fibra de laser, se faz um mapeamento endoscópico e você faz a ablação. Vejam que vai queimar. Olha, isso é anastomose arteriovenosa. Se vocês na cirurgia, o que é vermelho é veia, o que é roxo é artéria. E a gente identifica, a gente faz um mapeamento no equador placentário, vendo o vaso, a anastomose que vai do vaso do receptor, do doador para o receptor e vice-versa. Eu utilizo a técnica que me foi ensinada pelo Fábio, que é a técnica da dicorionização, que o pessoal lá da França colocou como se fosse a técnica de Salomon, que o Fábio já começou a fazer em 2006, que é queimar as anastomoses e depois você faz a ligação entre os pontos que você queimou. Dessa forma, você dicorioniza, você separa um feto do outro, com uma determinada sequência entre as anastomoses. Ok?
os nossos resultados, se a memória não me falha, a gente completa 30 essa semana. A gente tem, das 30 cirurgias que nós operamos, eu não vou botar em slide, porque isso vai ser publicado ainda, a gente tem aproximadamente uns 45 fetos vivos, ou seja, uma média dos 2 vivos, em média de 60%, que bate com a literatura, e um vivo, em média de 70%. Tá? Óbvio que eu ainda estou numa curva de aprendizado, eu tenho 30, o Fábio deve ter umas 300, no que 300? Uns 500 ou mais, então um dia eu chego nesse número maior, mas é muito importante para a gente aqui no nosso Nordeste ter essa opção de cirurgia também. Tá? Então, a gente também opera as transfusões feto-fetais. Aí uma foto, um registro, né, de uma cirurgia. Essa foi esse ano, tá, que a gente operou. Isso aqui é uma conterrânea, né, lá de Sergipe, Rafaela. E esse bebê, os dois, na verdade, morreu um nesse aí. O feto era estágio 3, o feto doador terminou morrendo. Tá? Uma outra cirurgia endoscópica que a gente faz é na sequência TRAP, que é do gêmeo acárdico. Só um detalhe, eu espero que eu tenha sido claro, que a partir do estágio 2 a gente tem indicação de cirurgia. Eu acho que aqui no Nordeste, além da gente aqui no NIMIP, eu acho que tem o Francisco Erlânio, em breve eu acho que em Salvador deve ter também. E eu acho que é extremamente importante essa agregação entre a gente, para que a gente possa oferecer um serviço melhor para os pacientes mais carentes, sempre junto, eu acho que a gente sempre deve andar junto com quem mais opera no Brasil, que é com o Fábio. Tá? Então, transfusão fetal a partir do estágio 2 tem indicação cirúrgica, e se tiver no estágio 1 com encurtamento do colo, você também tem como opção cirúrgica o laser. Uma outra opção da gestação gemelar como complicação é a sequência TRAP, que vai acometer 1 a cada 35 mil, tem relatos mais novos que esse número é menor, chegando hoje a próximo de 1 para 11 mil, para 11, 15, para 35 mil, para 1 para 11 mil, tá? Que é caracterizada por uma placentação monocoriônica que tem muita anastomose arterial. E existe uma reversão no fluxo cardíaco, no fluxo sanguíneo para um dos fetos, que vai receber sangue pobre em oxigênio. Como consequência, ele vai ter atrofia variadas. Normalmente, tem atrofia do polo cefálico, do coração, e podem ter várias formas, tem vários tipos de gêmeo acárdico, tá? O feto normal bomba, se você não faz nada e ele tende a crescer, o feto acárdico, vai fazer com que ele tenha uma circulação hiperdinâmica, com insuficiência cardíaca, que pode chegar a óbito, se ele fizer hidropsia, entre 90% e 95% dos casos, no caso que ele faz hidropsia. Então, lá no IMIP, nós tivemos 6 casos. Esse caso que eu vou mostrar para vocês, operados que eu estou falando, esse caso que eu estou mostrando para vocês é um caso deste ano. A paciente optou por não operar, tá? Esse tipo de caso, quanto mais precoce a gente opera, o ideal é que a gente opere lá com 18 semanas. As opções que nós temos você pode tanto fazer a ablação vascular das anastomoses na placenta, você pode queimar o cordão por fetoscopia, você pode clampear o cordão ou você pode também fazer com o bipolar, com o bisturi bipolar, ou ainda você pode, guiado por ultrassom com agulha, eu já fiz um dos meus 6 casos, ele foi guiado por agulha, eu introduzi o laser pela agulha e consegui fazer a ablação, e esse bebê está vivo. Dos 6 bebês acárdicos que nós operamos aqui, 5 estão vivos, inclusive, por coincidência, tá? Foi um feto que foi operado tardiamente, foi operado com 25 semanas, certo? Ela era para ter sido operada com 18, a gente só conseguiu operá-la com 25, ela disse que me procurou, não me achou no IMIP nem na clínica, e ficou esperando que eu voltasse, porque eu estava dando curso, não me procurou no momento oportuno, terminamos operando no momento mais tardio. Entretanto, a gente conseguiu fazer um resultado bom. Bom, a morte perinatal do feto bomba, que é normalmente em 55%, mas se ele faz insuficiência cardíaca congestiva, pode chegar a 95%. Então, se a gente faz o tratamento, a coagulação a laser fetoscópica das anastomoses, no trabalho do Kurt Hecker, tinha 80% de sobrevida, e a gente, não necessariamente fazendo esta técnica, a gente tem uma sobrevida aí em torno de 80, de 6, a gente tem 5 vivos, então a gente tem uma sobrevida aí próximo ou um pouco maior do que 80%, tá? Esse é o caso que eu falei para vocês, que por coincidência, né? Olha aqui a data, aqui a gente já tinha feito a cirurgia, esse é o bebê acárdico, é aquele acéfalos que a gente chama, aqui é a imagem ultrassonográfica dele, aqui eu fiz a cirurgia, por um tempo o fluxo parou, porém, como o cordão era muito grosso, durante a cirurgia o fluxo cessou.
Uma semana depois, quando a gente foi olhar, o fluxo tinha voltado. Entretanto, ele nasceu hoje com 32 semanas e 3 dias, se a memória não me falha. Isso é foto que o pai me mandou hoje de madrugada, tá? E o bebê está bem, embora com insuficiência cardíaca, porque esse bebê é grande, né? Ele está vivo. Então, dos 6 fetos com acárdicos que nós operamos aqui, a gente tem uma sobrevida do feto bomba de mais de 80%, ok? Então, essas são as cirurgias que nós temos para gemelares. Lembrando que a gente tem uma restrição seletiva que, em 50% das vezes, vem associada à transfusão feto-fetal. Então, nesses casos, nós já operamos restrição seletiva, mas a grande maioria associada à transfusão feto-fetal. A cirurgia realizada para uma restrição seletiva ela é complicada, a gente não tem um polidrame, os vasos são mais calibrosos. Então, eventualmente, aqui a gente só tem exclusivamente restrição seletiva de crescimento. Eu acho que só fiz uma vez, cujo resultado, quando a gente vai fazer essa cirurgia, a gente sempre avisa para a mãe que no momento que a gente vai fazer a opção terapêutica, que é fazer a dicorionização, o feto restrito normalmente vai a óbito, que foi o que aconteceu. A intenção da gente fazer a separação nos fetos com restrição seletiva, lembrando que é diferente de transfusão feto-fetal, são 3 tipos, não são estágios, tá? O tipo 1, 2 e 3, o 2 e 3 tem indicação de cirurgia se a gente tiver alteração de ducto venoso no feto pequeno, no feto restrito, tá? E isso depende da idade gestacional, mas a gente tem que avisar para a mãe que, na verdade, é para diminuir ou minimizar a possibilidade de danos neurológicos no feto que fica, tá? Então, outro tipo de cirurgia que a gente faz aqui é para o acárdico. Já a hérnia diafragmática grave, que tem a herniação hepática no tórax, cujo sinal ultrassonográfico muito específico, na verdade, muito sensível, é a presença do estômago localizado próximo à coluna, né? Quando a gente faz um corte transversal, a gente vai ver o estômago desviado posteriormente, isso é um sinal ultrassonográfico de grande sensibilidade que indica herniação hepática, e se a gente tiver a herniação hepática associada a uma relação pulmão-cabeça menor do que 1, não necessariamente uma relação observada esperada menor do que 25%, e se nós tivermos essa relação pulmão-cabeça menor do que 1, com o fígado herniado para o tórax, com o feto cromossomicamente normal, obviamente, a gente tem indicação do balão, que vai ser colocado entre 26 e 28 semanas e retirado posteriormente, próximo à 34ª. Porém, os resultados perinatais da nossa experiência aqui no Nordeste, nós fizemos as duas que colocamos o balão, infelizmente, os bebês foram a óbito no pós-natal, eles tiveram um bom resultado na vida intrauterina, as duas foram feitas em conjunto com o Fábio. Os bebês foram a óbito por conta nós não temos a prática do manejo clínico neonatal para esses pacientes, tá? Uma das causas não é só a ausência do respirador de alta frequência, mas realmente é o manejo com pacientes graves. Tanto que os pacientes de balão, a gente teve a última de Caruaru com a enfermeira, o bebê está ótimo, maravilhoso, nasceu lá em São Paulo com a equipe que tem um know-how maior. Então, não estou dizendo que aqui, obviamente, de forma alguma estou desmerecendo a nossa equipe de neonatologia, até porque ela é muito boa, mas a gente não tem, às vezes, recursos para um atendimento mais adequado, ok? Esses meninos normalmente são graves, tá? Esses bebês, se você não fazem nada, a sobrevida deles é de no máximo 15%. Se você faz o balão endotraqueal, você vai ter uma melhora, uma taxa de sobrevida acima de 50% a 60% com os números mais recentes. Okay? Tem lugares que chega a 70% de sobrevida nesses casos ou mais. Então, a gente fez 2 casos aqui, porém não tivemos desfechos favoráveis. Só lembrando, né, que os fatores prognósticos relacionados à hérnia diafragmática têm a ver com a posição do fígado, obviamente, por isso que a posição hepática ela é uma indicação de balão traqueal, e a relação observada esperado serve mais para a gente como fator prognóstico quando abaixo de 25%. Tem outros trabalhos aí relacionando com 45%, médio, entre 45% e 50% o resultado é médio, mas para a gente a indicação, que é o que importa nisso que a gente está discorrendo, é quando tem relação pulmão-cabeça menor do que 1, hérnia com fígado intratorácico e cariótipo normal. Tá? Outra, que é o fetal endotracheal occlusion. Uma característica importante que muitas vezes nos perguntam é para que serve o balão, se é como se fosse para aumentar a pressão torácica e botar o conteúdo herniado para o tórax. Isso não é verdade.
a função única e exclusiva do balão é fazer com que o líquido que é produzido pelos pulmões, principalmente pelo pulmão remanescente, permaneça no pulmão e, dessa forma, cause uma dilatação, uma expansão desse pulmão remanescente. Ok? Então, esse balão é colocado na traqueia e retirado posteriormente. Tá? Não pode nascer. De vez em quando tem umas urgências, quando eu estava lá, tem que correr para operar, às vezes tirar guiado por ultrassom. Tá? Esse é outro tipo de cirurgia que já foi realizado no Nordeste. O que a gente mais opera hoje aqui é espinha bífida e laser, tá? Para transfusão feto-fetal. A gente tem o laser na quarta, tem uma espinha bífida na quinta de manhã e provavelmente um outro laser na quinta noite. Então, a cirurgia a céu aberto, né, para correção de meningomielocele, uma outra coisa que eu sempre costumo falar é que a gente sempre deve, antes de a gente pensar em dar o diagnóstico, é tentar se antecipar ao problema e rastrear de forma adequada. No morfológico de primeiro trimestre, a gente já pode suspeitar de uma disrafia espinhal através não só da translucência intracraniana, que é a identificação do quarto ventrículo, tá? Que é a medida disso aqui, instituída inicialmente pelo Rabichal em 2009. A gente vai ter a medida da translucência intracraniana nos fetos, onde a gente identifica essa translucência. A grande maioria, 100% das vezes, não tem espinha bífida aberta, e aqui um feto onde a gente não consegue identificar a translucência intracraniana. Porém, é necessário que a gente lembre que existem outros sinais que nos falam a favor de uma possibilidade de uma espinha bífida aberta. É a relação entre o tamanho da ponte e a distância da ponte para o occipício, existe o próprio tamanho da ponte, então existem vários marcadores ultrassonográficos hoje que podem nos ajudar a suspeitar de uma espinha bífida, além da visibilização direta da coluna no morfológico do primeiro trimestre. Então, com 12 semanas, a gente já consegue suspeitar ou até mesmo dar o diagnóstico. Por quê? Se você suspeita, vai fazer uma avaliação lá com 16, frequentemente, se a espinha bífida é isolada, é muito raro você ter alguma alteração genética ou cromossômica, e você vai operar esse bebê entre 19 e 26 semanas. Os trabalhos mais recentes mostrando que quanto mais precoce, por torno ali de 20, 21 semanas, melhores são os resultados perinatais. E qual é a vantagem, qual é a indicação, qual é o grande motivo pelo qual se faz a cirurgia intraútero em detrimento da cirurgia pós-natal? Se você faz a correção intrauterina, as granulações subaracnoides de Pacchioni, elas não vão entrar em desuso. Consequentemente, eles não, após o nascimento, esses bebês têm uma tendência menor de precisar de válvula. Tá? Para lembrar, mesmo quando você faz a correção, em torno de 60% no Mom's Trial, os pacientes precisaram da válvula, porém, a herniação cerebelar melhorou em torno de 85% das vezes. Tá? Então, qual é a função? É você fazer com que aquele ventrículo, as granulações ventriculares, subaracnoideas, desculpem, não percam a sua função e, consequentemente, não necessite de uma válvula no pós-natal. Então, a gente tem aqui exemplos, né, da disrafia espinhal. Quais são aqui tem que ter o Chiari para que a gente tenha a indicação cirúrgica. E quais são os critérios? Obviamente tem critérios de exclusão, mas eu trouxe aqui os critérios de inclusão. É uma gestação única, com a meningomielocele localizada entre T1 e S1. É evidência de uma herniação cerebelar, ou seja, como eu falei, tem que ter o Chiari. A idade gestacional entre 19 e 25 para a cirurgia a céu aberto, eu não estou falando da endoscópica, porque a gente não faz a endoscópica, tá? E o paciente com cariótipo normal. Quanto mais precoce, melhores são os resultados. Um outro fator prognóstico é o tamanho do ventrículo, né? Obviamente que, de acordo com a ventriculomegalia, o prognóstico vai piorando quanto mais alto for o valor do ventrículo lateral. Então, a técnica que a gente usa aqui, né, existem diferentes técnicas, né? A primeira foi do ADSIC, depois tem a nossa colega brasileira Denise também, que tem uma experiência grande em fetoscopia, tá? Um pouco mais tardia. E tem a cirurgia a céu aberto, que eu acho que o pessoal de São Paulo, não sei se o Erlânio está fazendo a técnica clássica também, e a gente que é aqui, o Botelho, que é o Rafa, na verdade, é um amigo nosso que foi orientado pelo Fábio, que fez a mini esterotomia, onde a gente consegue aberturas menores, tá? Consequentemente com menos riscos maternos. Tá? A gente, até hoje, nós não precisamos de nenhum paciente precisou de transfusão, graças a Deus, nós temos bons resultados até então. Obviamente que a gente precisa de um número maior para ter complicação, é óbvio que vai ter complicação, não existe esse tipo de cirurgia sem complicação, mas até agora as nossas complicações não foram graves.
A cirurgia que nós utilizamos, essa é uma das nossas primeiras cirurgias. A nossa equipe é composta por mim, né, por Silvinha, Silvia Loreto, Alex, e a equipe neurocirurgião, que é o Igor e o Geraldo Furtado, além da Fátima, que é a nossa anestesista. Então, a gente faz a mini estereotomia, né, adaptada, porque a gente não tem um microscópio, e a gente consegue... Cadê a foto? A gente consegue bons resultados aqui, ó. Normalmente, as nossas incisões estão ficando em torno de 3 a 4 centímetros de tamanho. A gente posiciona o feto, a gente dá uma ancorada na membrana para não perder. E a vantagem que a gente... Não é que seja vantagem, não vou comparar técnicas aqui, que não é nossa função, mas a grande vantagem no nosso caso aqui é que o parto tem acontecido normalmente depois das 35 semanas, perto das 35 semanas. Um dos problemas da cirurgia endoscópica, que isso provavelmente vai ser sanado posteriormente, é o hiato entre a cirurgia, normalmente é um pouco mais tardia, e a amniorexia. Normalmente tem uma taxa um pouco maior de amniorexia na cirurgia via endoscópica. Eu espero que isso seja resolvido mais breve e quanto menos invasivo, melhor. Na nossa casuística aqui, a gente tem 21 cirurgias de meningomielocele, isso vai completar, isso, exatamente, 21 cirurgias, e em torno de válvula pós-natal está em torno dos 40%, 30% a 40% de válvula no pós-natal. Lembrando que o grande problema, o grande calo é exatamente esse, né? Você conseguir fazer com que esse bebê cada vez menos tenha necessidade de uma derivação ventrículo-peritoneal. Tá? Outro tipo de cirurgia que a gente faz aqui, é a cirurgia para estenose aórtica crítica. Tá? E, mais uma vez, lembrando que as cardiopatias podem ser rastreadas desde o morfológico do primeiro trimestre, através de uma TN alterada no feto euploide, de um tricúspide alterada, uma regurgitação tricúspide de um ducto venoso. A gente tem que atentar para a possibilidade de uma cardiopatia. E uma das cardiopatias que altera a TN, altera a tricúspide, altera o ducto venoso, é a estenose aórtica crítica, tá? Que pode levar a fibroelastose. Aqui é um slide do Fábio mostrando as necessidades e quais as indicações. Tá? A estenose aórtica crítica com disfunção de ventrículo esquerdo, a estenose pulmonar, que é a equipe do Fábio, que foi que eu acompanhei, que me ensinou, né? E normalmente é uma equipe multidisciplinar que contém cardiologista, ecocardio, especialista em fetal, no caso aqui, no meu caso eu, lá o Fábio, o cirurgião cardíaco, que é o Carlos, tá? Intervencionista, que é o Carlos Pedro, e a Simone Pedro, além de um anestesista. Tá? No que consiste? Eu não tenho o vídeo da cirurgia que eu fiz, porque a gente não tem gravador para adquirir o vídeo. Normalmente, os nossos vídeos são por celular. Eu trabalho no hospital público, tá, gente? Já tentei comprar, mas ainda não consegui. Eu tenho um próprio, mas eu não consigo instalar lá no IMIP por questão de compatibilidade lá com o vídeo, que é antigo. Então, a cirurgia consiste na colocação de um balão e a abertura, né, do balão lá na válvula cardíaca. O Fábio tem mais de 100 cirurgias dessa, tá? Mais de 100, e eu tenho um número gigante de uma, tá? Mas essa uma que eu fiz, graças a Deus, a gente conseguiu fazer aqui sou eu com a agulha no ventrículo esquerdo, lá, se vocês perceberem, eu nem respiro, tá? É uma cirurgia extremamente tensa. Essa é a Juliana, que é a hemodinamicista, a intervencionista, que passou o balão. E eu só fiz essa cirurgia porque o Fábio me mandou uma agulha dele e me deu a agulha para que eu fizesse a cirurgia aqui. Então, a gente teve uma cirurgia a cirurgia em si foi eficaz, a gente abriu a válvula do feto, porém esse feto não conseguiu sobreviver posteriormente ao nascimento, acho que sobreviveu, 2 meses, por complicações tanto da patologia cardíaca, que é mais um problema nosso. Quando o bebê você faz esse procedimento, você quer manter a circulação dele biventricular. E é necessário também equipes que tenham experiência vasta em hipoplasia de coração esquerdo, nesse tipo de situação, que possa dar uma sobrevida melhor. Tá? Esse bebê, eu fiz a cirurgia, nós fizemos a cirurgia, abriu a válvula, mas por complicações posteriores não conseguiu fazer a cirurgia híbrida e, infelizmente, terminou falecendo. Mas o procedimento em si ele é realizado aqui, já por nós, com a taxa de sucesso do procedimento, embora eu só tenha feito uma, é de 100%, né? Vamos dizer assim.
Outra cirurgia que a gente faz aqui com um pouco mais de frequência são as derivações vesicominióticas, que é, na verdade, nas megabexigas, que é um tipo de procedimento que é extremamente frustrante, tá? A gente tem que lembrar também, mais uma vez, no morfológico de primeiro, que o diâmetro longitudinal da bexiga normal é até 6 milímetros. Se a gente tiver um diâmetro da bexiga acima de 7, ou seja, entre 7 e 15, isso é muito mais um marcador de cromossomopatia do que a uropatia obstrutiva, mas que, quando a gente tem um diâmetro longitudinal da bexiga entre 11 e 13 semanas e 6 dias, acima de 15, 100% desses fetos vão ter uma obstrução urinária baixa e, consequentemente, normalmente, podem desenvolver hipoplasia pulmonar, né, porque vão fazer anidrame, e 10% deles têm uma cromossomopatia. Então, é a megabexiga, que é um calo, né, que pode ser obstrutiva ou não. Aquelas que vão ter indicações cirúrgicas são as obstrutivas, a maioria esmagadora, que é a válvula direta posterior. Tá? A gente entende as não obstrutivas, a síndrome megabexiga, micocolo e hipoperistatismo, relacionada à alteração genética, e ainda nas obstrutivas, a atresia, estenose uretral, mais frequente na mulher, que a gente não tem muito o que fazer. Tá? Então, diante de uma megabexiga, o que é que eu tenho que fazer? Cariótipo, biópsia de vilo corial. Ontem tivemos um caso que eu mandei para o IMIP hoje, que está com 13 semanas e 4, mas paciente carente não vai conseguir fazer a biópsia de vilo. A gente vai tentar colher função renal e cariótipo com 15 semanas, e se ela desenvolver oligoâmino ou anidrâmino, a gente vai tentar botar uma derivação, porém, os resultados não são muito animadores, porque, embora a gente faça o procedimento, tá, invasivo, a função renal desses fetos não é recuperada a grande maioria das vezes. Então, quem é que normalmente manda para a gente fazer a cirurgia, né? Existem trabalhos, inclusive tem um mais recente do Ruano, falando de classificação. Um que eu acho interessante é esse da Catarina Bilardo, que ela fala, do ponto de vista prático, ele não ajuda muito, mas ele mostra para a gente com relação à sobrevida. Ele é classificado como moderado, leve ou grave, que tem a ver com líquido amniótico. Se o líquido amniótico se mantém normal até 26 semanas, ele é considerado leve. Moderado, se você continua com líquido amniótico normal, mas a bexiga tem um valor, até 20 semanas, perdão, e a bexiga ela é menor do que 5,4 centímetros cúbicos, ela faz uma medida de volume, mas é uma coisa complicada medir volume de bexiga, porque, né, embora seja uma bexiga que está estática, com obstrução, é um tanto quanto a reprodutibilidade não é tão boa, e classifica como severa quando a bexiga tem um volume maior que 5,4 e tem oligo ou anidrâmino depois, antes de 20 semanas. A questão é que na leve é 90% de sobrevida, na moderada é 75% e na grave 45%. Mas qual é a grande questão? Nestes fetos, mesmo que você faça o procedimento ou tenha alguma intervenção, o transplante renal ele é muito frequente. Nos fetos que fazem a derivação, que fazem o laser, a fulguração a laser, se a gente pegar 100 fetos que você fez a fulguração a laser, 70 mau nascimento, veja que a indicação, vou mostrar aqui as indicações para vocês, para o tratamento fetal, mesmo aqueles fetos que têm indicação de cirurgia, que tem a função renal no momento que você fez o estudo da função renal, 70% deles vão ter uma função renal comprometida ao nascimento. E desses 70%, metade quase vai para transplante renal. Então, é uma patologia cujo tratamento ele é, na verdade, evitar a hipoplasia pulmonar. Porém, a sobrevida, a morbidade desses fetos é alta. É um tratamento meio frustrante da megabexiga. Então, as indicações cirúrgicas são aqueles quando a gente desenvolve oligo ou anidrâmino, a bexiga dilatada, tensa, uma diferenciação córtico-medular preservada, idade gestacional menor do que 26 semanas e urinálise e cariótipo normais. Por que não se faz depois disso? Porque a fase de desenvolvimento do pulmão, depois de 26 semanas, a fase pseudoglandular e canalicular já se iniciou e uma delas está em fase final, então vai levar a hipoplasia pulmonar. Então, anidrâmino, antes de 20 semanas, né, infelizmente vai levar a uma hipoplasia pulmonar. Então, o tratamento, na verdade, das megabexigas, das uropatias urinárias baixas, é evitar a hipoplasia pulmonar. E pode ser realizada de que forma? Tanto as opções terapêuticas, a derivação vesicominiótica, que é o shunt pigtail, desse aí do Harrison, a fulguração a laser. A fulguração a laser, eu vi duas só, eu acho duas com o Fábio. Uma delas, o bebê daqui de Recife,
tá? Esse bebê já fez transplante, inclusive ele está com 10 anos, o João, tá? E o grande problema da derivação vésico-amniótica é a taxa de deslocamento do shunt. Tá? Nos trabalhos eles colocam 20%, 30%, mas a gente vê que esse deslocamento se torna maior, em torno de 40% do shunt. A fulguração a laser, o grande problema na verdade, as fístulas, tá? Que acontecem. Existe ainda outra, aquele mesmo balão que é utilizado nas estenoses aórticas críticas, existe um grupo que está tentando fazer o balonamento da uretra, porém, eles só conseguiram 50% de sucesso na intervenção, ou seja, realmente abrir a uretra em 50% dos casos, e tem esse Somatex aí, que é essa estrutura de esqueci agora o material, mas que se coloca entre 11 e 14 semanas de gestação. Veja como precoce é isso aí. No trabalho deles, eles tiveram de 10 fetos, eles tiveram 8 no final, uma resolveu interromper, e tiveram aproximadamente 6 bebês com função renal normal ao nascimento. É uma coisa que está engatinhando ainda. Tá? Então, essas são as opções terapêuticas, porém, com o único intuito de melhorar, né, de tentar evitar a hipoplasia. Então, digamos assim, o objetivo da derivação vésico-amniótica, né, que é evitar a hipoplasia, é você colocar um dreno, esse catéter pigtail, na bexiga, com a outra extremidade dentro da cavidade amniótica. Consequentemente, o líquido que está sendo produzido vai para a cavidade amniótica, vai entrar nos pulmões e ele tem uma chance menor de hipoplasia pulmonar. É esse, porque a função renal, a grande maioria das vezes, está comprometida. A gente tem que lembrar do período embriológico, né? O pronefro, que parou lá desde a 5ª semana, mas o metanefro, o blastema metanefrogênico, o metanefro está em desenvolvimento ao longo da gestação. Então, se você tem uma obstrução, você vai ter função renal comprometida, tá? No período pós-natal, a grande maioria das vezes. Então, aqui trabalhos do Pluto Trial mostrando que tanto a fulguração a laser e a derivação vésico-amniótica tem essa função, e as complicações, o tempo está curto, tá? Por isso que eu estou correndo, já está estabelecido na literatura que tanto a fulguração quanto o balão, ambas com complicações, tá? As fístulas podem acontecer em até 10%, tá? Das cirurgias que fazem a fulguração a laser. Então, como conclusão das megabexigas, o que a gente tem na verdade, como já falei várias vezes, é a tentativa de evitar a hipoplasia pulmonar pela derivação, pela fulguração a laser. Aqui em Recife, a gente tem a derivação e fulguração a laser a gente só fez uma única vez. Tá? A outra opção é o balão, que é a introdução do balão aqui na uretra, e você insufla o balão. Não tentei ainda, mas fale como curiosidade para vocês aí, que são técnicas que estão tentando entrar em vigor. Tá? E as ventriculomegalias cerebrais, né, que você também pode fazer um procedimento invasivo. Existem algumas escolas que costumam fazer a derivação ventrículo-amniótica, tá? Coloca aquele mesmo cateter pigtail e o líquor, teoricamente, ficaria fora, deixando o ventrículo em tamanhos normais ou próximos dos normais, com a esperança de que os resultados sejam melhores. Porém, em 86, já teve um trabalho que falou que a derivação ventrículo-amniótica ela não tem bons resultados, pelo contrário, piora o desenvolvimento neuropsicomotor desses fetos que são submetidos à derivação ventrículo-amniótica. Como opção, né, e projeto, tem a terceiro-ventriculostomia, que é por via endoscópica. Você introduz um catéter no terceiro ventrículo, tá? E abre um balão, tá, de Fogarty aqui, fazendo com que você tenha uma dilatação do terceiro ventrículo, na verdade, dilatação. Você abre a membrana que está ocluindo, tá? E, consequentemente, você tenha resultados melhores nos ventrículos, porém, isso é um projeto piloto, tá? Quem faz isso, na verdade, hoje, continua é o Fábio, com alguns casos com melhora da ventriculomegalia, e outros que a gente não teve, ou seja, é uma coisa que está em estudo, tá? Aí é a colocação do balão, a insuflação do balão no terceiro ventrículo. Esse é um procedimento extremamente delicado, dá para ver. Se você errar o lugar aí, o feto morre na hora, tá? Lembre-se que tem vasos importantíssimos da base do cérebro ali. Então, a gente ainda não faz aqui, mas vale a título de curiosidade para vocês que a medicina fetal e a cirurgia
fetal tem crescido e tem avançado muito, tá? Mas só um exemplo de terceira ventriculostomia que eu mostrei para vocês. E quais são os procedimentos que a gente realiza no IMIP, só para a gente resumir. Endoscopia, em torno de 28, incluindo transfusão feto-fetal, restrição seletiva, TAPS e acárdico. Cirurgia aberta, está aqui, 21. Cirurgia, mini esterotomias para correção do mínimo melocele. Agulhas de trocata, a gente tem 2 cardíacas, mas a gente tem várias punções de tórax, drenos torácicos, a gente já colocou alguns, derivações vesicoamnióticas, a gente já fez várias. Então, a gente está caminhando a curtos passos, mas como Confúcio disse, não importa o quão lento você vá, mas desde que você não pare. Então, a gente tem esse tipo de cirurgia realizado aqui. A gente faz essa cirurgia desde 2009. Sozinho que eu falo assim, sem o Fábio, eu nunca fiz nada só. Sem o Fábio nos ajudando, eu faço desde 2014, nós fazemos desde 2014, e a gente está engatinhando aí. E como dizia Fernando Pessoa, agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Portanto, onde vai a nossa cirurgia fetal se não tivermos nós para nos colocarmos aí à disposição de todas as pacientes que necessitem e tentar fazer uma medicina de excelência à medida da nossa possibilidade. Meu muito obrigado, eu estou à disposição de vocês aí para o que quaisquer comentários que vocês queiram falar. Beleza? Orlando, muito obrigado. Muito obrigado, excelente. Parabéns pelo seu trabalho. A gente fica orgulhoso, né, de tê-lo aqui no Nordeste. E assim como Erlânio mostrou a experiência dele lá em Fortaleza, e eu falei também a mesma coisa, que eu fico com inveja, que aqui em Salvador a gente ainda não conseguiu começar, né? Depende muito das situações aí de compra de material e tudo mais. Eu estou tentando desde 2011, para você ter ideia. Teve um projeto de plurianual, de 2011 a 2016. Eu mandei para o Ministério da Saúde pedindo a compra de fetoscopia, laser, etc. E até hoje a gente não conseguiu. Mas agora com a EBSER talvez a gente consiga. As questões financeiras aí são mais fáceis. Eu vou encaminhar 2 perguntas para você. Uma do Dr. Rafael Leiroz, que é o nosso coordenador acadêmico. Ele parabeniza pela aula e também por todo o trabalho com cuidado com os bebês na formação médica de qualidade que você tem feito aí em Recife. E ele pergunta como encaminhar as pacientes para avaliação e se existe a possibilidade de realizar esses procedimentos pelo SUS, né? Todos, Rafael, obrigado. Parabéns também pelo trabalho de vocês aí na Caliper. Sim, é sempre bom a gente ter parceiros, né? Acho que é importante a gente estar sempre trabalhando em prol da formação de novos colegas para, na verdade, a linha, o final a ponta, né, da linha é a paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Todos os nossos procedimentos aqui são do SUS, Rafael. Nós nunca fizemos nenhum procedimento ainda, né, privado. Uma das vezes que a mulher brigou comigo é porque eu compro balão, eu compro fibra, nem sempre o SUS dá. Eu comprava fibra a um valor que não é barato, tá? E levava para o IMIP. O laser, inicialmente, foi uma compra pessoal e o IMIP depois bancou para a gente. Balão eu comprava e assim, sempre diziam para mim, olha, você tem algo, não é que sua atitude é louvável, mas não é necessário, você tem um serviço que tem que fazer isso. Mas assim, nós nunca fizemos, a gente tem portas abertas para serviço do SUS. A rede Gestar, que é a rede coordenada pelo Fábio, ela tem essa missão de, independente de ser SUS ou privado, a gente atender a todos. Então, se tiver paciente SUS, pode mandar que a gente recebe aqui, faz o tratamento devido, dá a orientação devida. Pode contar com a gente. Tá, e doutora Natália Massionila, referência, ex-aluna nossa e hoje referência na região de Juazeiro, Petrolina. Ela parabeniza também pela aula. Ela pergunta qual a medida mínima do colo para contraindicar o laser em gemelares.
Na verdade, a gente considera um colo curto, né, em gemelar abaixo de 20, mas eu já operei paciente, inclusive uma daí de Salvador, com 0,9, que o Sérgio botou um dreno, um pessário, tá, e mandou para a gente operou. Tem situações que a gente é 20 o colo curto, tá, abaixo de 20, mas a gente ainda assim faz. O trabalho mais recente mostrou que mesmo nem o pessário não adianta que você coloque nem gemelar. Então, a gente orienta o casal, fala o que tem e faz a cerclagem e vai com a cara e com a coragem. Se não fizer nada, vai morrer, gente. Entendeu? Então, não tem um valor mínimo. Já operamos com menos de 10. Eu já operei com menos de 10. Fábio já operou com menos de 10. A gente sabe que o risco de aborto é grande, mas a gente não vai deixar de fazer. Explica que é uma tentativa heróica, tá? Mas a gente arrisca, a gente tem que tentar, não vai deixar de fazer. Entendeu? Maravilha. Doutor Fabrício Furtado, um grande colega, ele parabeniza os colegas do Nordeste, especial Manuel e Orlando. Obrigado, Fabrício. Ele pergunta, os critérios para laser em casos de STF estão bem definidos. Minha dúvida seria sobre qual o momento ideal para indicar nos casos de restrição seletiva. Obrigado, saudações do Sul. No caso de transfusão fetal. Eu tenho tempo, Manuel, para mostrar uma tabelinha. Eu tenho tempo para mostrar uma tabelinha, mas assim, eu posso falar. Eu creio que é uma tabela que o Fábio montou, que é uma tabela modificada por ele, que fala o seguinte, eu vou tentar ser a restrição tipo 1, você vai fazer ultrassonografia a cada 2 semanas, a conduta é expectante, o parto vai ser lá entre 34 e 36 semanas. Na restrição tipo 2, a gente vai observar o ducto venoso do feto restrito. Se esse ducto venoso, até 26 semanas, permanecer com onda A presente, a gente vai segurando, interna com 26 semanas, e vai levando e fazendo ducto venoso diário a partir de 26 semanas. Tanto na tipo 2 quanto na tipo 3. E vai de olho na onda A. Se essa onda A permanecer presente até aproximadamente 28 semanas, segura. Depois de 28, se o IP do ducto venoso ficar acima de 1, você resolve a regestação. Então, a indicação cirúrgica é antes de 26 semanas, com alteração grave do ducto venoso do feto restrito, nas restrições tipo 2 e tipo 3. Se você me permitir, eu posso mostrar um gráfico, uma tabelinha, que mostra isso para a gente, de repente pode ficar fotografado aí para vocês. Tá, a gente tem alguns minutinhos. Agora, a questão do tipo 3 é a questão técnica, né, Orlando? Para fazer o laser é muito difícil, né? Muito difícil. A relação... As são muito próximas. Muito próximas, e a relação placentária, né, assim, é 4 vezes mais placenta para um do que para outro. No tipo 3, o bebê restrito à inserção placentária e a quantidade de placenta empurrada lá para o canto é bem difícil. Tanto que é uma cirurgia que é bem complicada. Nos países onde é permitido, o pessoal vai lá e clampeia o cordão. Deixa eu só achar minha aula aqui e deixa eu mostrar a tabelinha da conduta na restrição seletiva de crescimento. Tá, eu vou pedir para você mostrar a tabela e você faz as suas considerações finais e a gente encerra o webinar de hoje. Vou compartilhar aqui. Olha só. Nos tipos 2, né, como eu falei, 2 e 3, você faz a avaliação semanal do ducto venoso, e se o ducto venoso tiver com onda A0 reversa, você vai fazer o laser ou oclusão do cordão. Depois de 26 semanas, ducto venoso diário, tenta dar uma segurada com a onda A0 até umas 28 semanas, obviamente, dependendo, você tem esse ato aqui entre 26 e 28, lembrando que um dia a mais no útero são 2% de sobrevida, né, no feto, você vai tentar segurar. Acima disso, se você tiver o ducto venoso, né, acima de 1, nesses casos, você vai fazer a interrupção da gestação. Tá? É porque a gente conhece a deterioração. O grande problema do tipo 3 é que eles morrem do nada, você não tem muito controle nesse tipo de relação, de situação. Então, como considerações finais, Manuel, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Quero me colocar à disposição de vocês aqui para o que for preciso, em qualquer momento, em qualquer situação. Eu acho que a gente junto, né? Eu acho que se nós juntarmos todos nós, não só o Nordeste, mas
juntar sempre a equipe, o Fábio, todos os nós que têm como objetivo uma assistência melhor para as pacientes, principalmente as nossas mais carentes, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição de vocês todos. Eu coloquei no último slide meu telefone e meu e-mail, eu estou à disposição de vocês sempre. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Manuel. Valeu, Orlando. Muito obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite. Espero a gente nos encontrar em breve aí, depois de terminar essa quarentena, em algum dos eventos aí nacionais. Valeu, Orlando. Muito obrigado. Um abraço. Eu vou encerrar então aqui hoje a sessão. Até a semana que vem com mais algum outro tema. A gente ainda está formulando a sessão da semana que vem. Grande abraço. Um abraço, gente. Obrigado, Manuel. Um abraço a todos. Tchau, tchau.